Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. A gente vai ter que correr agora para o Flamengo, porque tem o Juliano Lima com a gente trazendo notícias. Como é que estão as questões aí de Gabigol? O que mais você traz para a gente, Juliano? Seja bem-vindo. Tudo bem, Gabi? Um abraço para todo mundo ligado no Redação Sport TV. Antes de falar do Gabigol, vou começar pelo Michael, pode ser? Então vamos ao seguinte, o Flamengo está treinando nesse momento, time sub-20, treinando nesse momento, se preparando para o início do Campeonato Carioca. Michael chegou ontem ao Rio de Janeiro, né, como todo mundo vem acompanhando as notícias do Flamengo. Nesse momento, ele está realizando exames médicos. E existe sim a possibilidade dele visitar o CT, logo mais, caso esse tempo seja favorável, né, para ele visitar o CT em Urubu. Ele vai ter que terminar toda a bateria de exames. E aí sim, tendo esse anúncio oficial e até dependendo da situação do Flamengo com relação aos exames dele, ele pode até adiantar e conseguir vir aqui no centro de treinamento de Urubu para conhecer as instalações, como ele está muito animado, né? Com toda essa expectativa de jogar no Flamengo, depois dessa negociação, essa novela entre Michael e Flamengo. O Gustavo Henrique deve ser apresentado na quinta-feira. Isso porque a previsão do Flamengo amanhã também não ter coletiva por aqui. E aí na quinta-feira, o Gustavo Henrique ser apresentado, ele que era zagueiro do Santos também, mais uma contratação do Flamengo para a temporada 2020. Então o Gustavo Henrique deve ser apresentado na quinta-feira. Isso se não mudar nada em relação ao vice-presidente Marcos Braz, se caso tenha uma condição de mudar a agenda e tudo mais. Mas essa é a previsão. Sobre o Gabigol, pois é, o Gabigol ainda tem essa novela toda com o Flamengo, mas a coisa está caminhando. Ontem, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, conversando com a imprensa, disse que mais um passo foi dado e ele espera que na próxima semana o Flamengo tenha esse acerto com o Gabigol. Ele está muito otimista, né? Porque realmente as coisas estão se acertando. Ele espera realmente, no início da próxima semana, uma novela com um final feliz. E o Gabigol voltando ao Flamengo, ajudando o time em 2020. Ontem tivemos um momento muito emocionante por aqui, Gabi. Foi em relação ao Pedro Rocha. Ele foi apresentado diante da imprensa e ele se emocionou várias vezes, principalmente por conta do pai dele. Isso porque o pai dele é flamenguista doente, realmente torcedor, melhor falando, doente é uma expressão não é muito bacana, né? Um torcedor fanático, melhor dizendo. E ele estava carregando um caderninho. Porque esse caderno, o pai do Pedro Rocha carrega desde a base, anotando os gols do Pedro Rocha em todos os clubes onde ele passou. E ontem ele estava aqui justamente com um caderninho, do lado das câmeras, acompanhando e emocionado a apresentação do Pedro Rocha. E quando foi perguntado pelo pai sobre esse sonho de jogar no Flamengo, ele falou com a imprensa. Vamos ouvi-lo. Eu queria falar um pouquinho sobre o seu pai, né? Eu estava pesquisando e vi que ele tentou jogar futebol, aqui no Cardiante, ele é muito flamenguista. O que ele pensou, o que ele falou com você quando soube o contato do Flamengo e que falasse um pouquinho sobre ele? Falar do meu pai é... Desculpa. Se hoje eu tô aqui, muito é por ele. Ele que me ensinou o que é futebol. Me acompanha até hoje. E hoje eu tava vestindo a camisa do Flamengo. Eu sei que é um sonho pra ele. Porque ele tentou também. Infelizmente, as coisas da vida não deu. Mas eu sei que o meu sonho é o sonho dele. E eu tô aqui por ele, por toda a minha família, por minha mãe, minha filha, minha esposa, por todo mundo. Desculpa, gente. Legal, eu agradeço a Juliano Lima, que estava com a gente trazendo as Nossa, notícias. que coisa emocionante, gente. Meu Deus. Impressionante, eu não tinha visto. Gente, nossa, incrível. Você vê um jogador profissional se emocionar ainda. Isso, falando do pai que estava ali assistindo, que de fato é genuíno, né? A gente estava pesquisando aqui, o Caju, ele é do Espírito Santo, né? Ele, enfim, que é um lugar que tem muitos torcedores dos times do Rio, né? Natural, enfim.
muito emocionante, né? Fiquei muito, muito impressionado mesmo com a realização de um sonho mesmo. Falta tanta sinceridade nessas coletivas, né? Essa pareceu totalmente sincera. Não há nada de media training aí. E ainda mais ele que, além de estar indo pro clube que torce, o clube que o pai torce, ele vem de um ano no Cruzeiro, né? Num caos, ele sai do caos de bastidores de um clube para o time que hoje tem a melhor situação com sobras, né? De clima, de astral. E acho que o Marcos Braz vai levantar o cartaz. Hoje tem renovação do Gabigol, vai acontecer, né? Vai levantar o cartaz. É uma novela que, de fato, está tendo muitos capítulos, né? Mas agradeço ao Juliano lá, o Sérgio Rangel aqui com a gente, que abrilhantou a discussão com exemplos de jornalismos bem praticados. Obrigado. De São Paulo. Rodrigo, seja bem-vindo e me atualize. Como estava o Brasil em 95, quando repatriou Romário? Ô, baixinho. Bom dia, Gabi. Bom dia, Caju e Aidano. Estava muito diferente, né? O país, a economia, o próprio futebol. E a gente vai comparar aqui alguns números, algumas falas, alguns conceitos para ver o que mudou nesses 25 anos. E mudou bastante coisa, né? Principalmente no Flamengo. A maneira como o Flamengo contratou o Romário naquele momento, que era o melhor jogador em atividade do mundo, né? Vindo do Barcelona, custou 4,5 milhões de dólares. E aí tem o primeiro ponto que é interessante, né? Naquele momento, entre 94 e 99, foi uma rara janela em que o real esteve próximo do dólar, era uma relação de 1 para 1. Então, 4,5 milhões de dólares eram 4,5 milhões de reais. E aí o Flamengo se juntou ali com Banco Real, Barra Shopping, apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, Brahma, Umbro, e com esse pool de empresas juntou dinheiro para contratar o Romário. 4,5 milhões de reais, que era muito dinheiro naquela época. Hoje, 4,5 milhões não é muita coisa. Claro, tem que corrigir aquele valor para ficar correta a comparação, mas, enfim, o mercado era muito menor, tinha muito menos dinheiro circulando, 4,5 milhões. E aí, por causa dessa questão da economia, do plano real, do grupo de empresas que o Flamengo reuniu para contratar, essas imagens que você está vendo na tela foram possíveis. A contratação do melhor jogador em atividade, que tinha acabado de ser campeão da Copa de 94. Pois é, a gente está falando disso hoje justamente por conta dos 25 anos. Quanta coisa eu vi naquela imagem ali que não tem mais, né? Seria como se hoje, né, o Flamengo contratasse o Messi, né? Exatamente, não é? Era até por Mas coincidência. aí num outro contexto econômico. Não. Por coincidência. Dólar real 1 por 1, né? Por coincidência até do Barcelona também, mas era o melhor jogador do mundo, né? Sim. Então, assim, é como... Acabar de ganhar a Copa. É um contexto econômico totalmente diferente, mas hoje é uma coisa impensável, né? Uma coisa absolutamente impossível de acontecer. Tem uma coisa nessa contratação do Romário que eu acho que é uma discussão que, se existisse hoje, nesse futebol globalizado, muita gente iria virar a cara. Por mais que faça parte do pacote folclórico da figura, ele fala que ele veio para o Brasil para ser feliz. A gente já vai mostrar essa frase, que é uma frase muito legal, inclusive. Se a gente pensar no Neymar da vida, um jogador top de classe, brasileiro, que chega e fala, não, estou voltando para o Brasil porque eu sou mais feliz aqui. Adriano sofreu muito por isso, né? Sim. Porque a gente sabia que, injustamente, a gente sabia que muito dele não conseguir render lá era pelo vínculo afetivo que ele tinha aqui. A gente esquece nesse processo de desumanização do jogador que ele sente saudade. Ele pode sentir saudade, isso é nobre, isso não tem nada de errado, é um humano. Ao mesmo tempo em que você tem um pensamento corrente entre os jogadores de que os jogadores que venceram estão na Europa e os que perderam não estão, é um pensamento absolutamente estreito, né? Porque a vida é muito mais do que isso. Eu louvo muito a atitude do Adriano, de verdade, assim, Saber o que fazer. Amigos que trabalharam com a seleção brasileira contam que o Adriano, quando jogava na seleção, estava voltando para o Rio de Janeiro em delegações de futebol. Quando o avião sobrevoava ali o Complexo do Alemão, que é o conjunto de favelas da onde ele nasceu, cresceu e tudo mais, que ele fazia questão de acordar os outros jogadores para mostrar, aquele ali é o meu lugar, aquele ali é a minha terra, a minha casa. Então, assim, tem uma coisa de pertencimento nisso que é muito importante e que a gente trata com muito preconceito, especialmente quando é uma favela. Sim, porque é o nosso ponto de vista, né? O que a gente faria com o que a gente acha que o jogador deveria fazer com a própria carreira. Isso, muita presunção nossa. Eu tenho muito respeito pelas opções do Adriano, de verdade, assim. E pela opção do Romário, nesse caso também, que foi uma opção por querer ser feliz no Rio de Janeiro, o lugar onde ele queria viver. Capelo? Mas nesse ponto também tem o seguinte, né? O contexto do futebol era diferente.
Nos anos 80 foi quando a globalização começou aqui a acertar o Brasil. Anos 90 a gente ainda tinha um Campeonato Brasileiro que era fortíssimo, que tinha jogadores de Copa do Mundo, né? E em 25 anos isso também mudou, né? Hoje o jogador que está no futebol brasileiro, ou ele está aqui porque ele não tem mais idade de ser vendido, ou porque ele não conseguiu emplacar na Europa. E jogar na Europa hoje, acho que tem um peso, né? Uma inspiração é muito mais forte para o jogador do que muitos anos atrás. Além da questão financeira, né? Porque o Romário veio jogar no Flamengo com um salário bastante alto, né? Comparativamente, ele não saiu perdendo, ele não teve que abrir mão de salário para vir aqui para o Brasil, né? Devia ter alguma diferença, mas não era certamente uma diferença como hoje. É impossível contratar o Cristiano Ronaldo, porque com o euro a 4,5, 5 para 1, com os nossos clubes endividados, sem conseguir pagar salário em dia, mesmo que a gente falasse de Flamengo na situação atual, não tem como pagar o salário e ele teria que fazer um grande sacrifício para jogar no Brasil. É isso que eu quero dizer. Além dessa questão que vocês estão mencionando, também tem uma questão de contexto e de dinheiro. Com certeza. Sim. O Flamengo, quando o Flamengo... Ano passado teve uma especulação, né, de que o Flamengo poderia trazer o Cavani, né, para contratar o Cavani. E parece que o Cavani, eu não sei se o Cabelo tem essa informação, uma informação que circulou, o Cavani ganha 7 milhões de reais, o equivalente a 7 milhões de reais por mês. Quer dizer, isso deve ser mais que o triplo do maior salário. Desvalorização, né? Isso é mais que o triplo do maior salário pago no futebol brasileiro. Né? O Calais, estou sendo lembrado aqui que o Calais ria toda vez que falava, Cavani vai jogar no Flamengo. Ele gargalhava. Cavani, Diego Costa, né? Falaram também, enfim. Mas vamos ver como é que a imprensa cobriu aí a chegada do Romário há 25 anos. Vamos passar um giro nos jornais. Vocês da imprensa falavam assim, ó. Vocês mesmo, eu não escrevi essa época. Romário... Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.